Nesse vídeo, nós iremos trabalhar as relações entre as visões determinantes da postura do professor e as concepções básicas do ensino, tendo como objetivo conhecer as visões determinantes da postura metodológica, auxiliando o professor na análise de sua prática pedagógica. Além disso, queremos reconhecer as diferentes visões que determinam a postura metodológica docente, sobretudo pela ótica epistemológica, psicológica, ontológica e social, além de conhecer os principais eixos epistemológicos e refletir sobre as tendências pedagógicas e suas implicações nas relações professor-aluno, aprendizagem, métodos e conteúdos. A intenção desse vídeo é proporcionar o conhecimento das visões determinantes que interferem na postura e na metodologia do professor, influenciando diretamente o ser e o fazer docente. No final do mesmo, espero que você seja capaz de reconhecer as características das diversas formas de fazer e os consequentes resultados alcançados por esses profissionais, sendo capaz de um posicionamento crítico e reflexivo. Que bom podermos juntos refletir a respeito da importância da didática, bem como dos caminhos metodológicos escolhidos por um professor. Nessa perspectiva, vamos estudar os eixos epistemológicos, ou seja, as teorias do conhecimento que interferem diretamente no ser e no fazer desse profissional. A epistemologia, como bem afirma nosso guia de estudos, é o ramo da filosofia em que realiza um estudo reflexivo e crítico com relação à crença e ao conhecimento. Dessa forma, reconhecer a contribuição das teorias ampliará o entendimento relativo às tendências pedagógicas e suas implicações nas relações professor-aluno, bem como em relação aos métodos de ensino. Tal conhecimento poderá favorecer a compreensão das vantagens do ensino como produção de conhecimento, além de contribuir com a escolha das metodologias adequadas. Por esse caminho, refletiremos quanto à ideia de sujeito, de como o mesmo aprende, como o professor o avalia e quais os resultados esperados. Nessa apresentação, sugiro que vocês possam, além de estudar o capítulo 1 de nosso guia de estudos, que procurem outros referenciais de estudo que favoreçam a compreensão do assunto tratado. Irei disponibilizar o caderno de texto para a formação de professores da rede pública de ensino, Projeto Incluir, em que, no capítulo 3, você encontrará uma síntese das linhas teóricas predominantes em educação. Relações entre visões determinantes da postura do professor e concepções básicas do ensino. Por opção metodológica, escolhemos ampliar um pouco mais do conhecimento relativo às seguintes linhas teóricas: behaviorismo, ambientalista, comportamentalista, gestaltismo, teoria piagetiana e socio-interacionismo. No Guia de Estudos de Didática e Metodologia no Ensino, foi apresentado o racionalismo como uma concepção que valoriza a razão ou o pensamento como fonte do conhecimento. A base principal dessa concepção encontra-se em Descartes, cuja teoria, denominada de cartesiana, possui como ponto de partida a concepção do penso, logo existo. Esse autor procurava uma verdade primeira, que não poderia ser colocada em dúvida. Dessa forma, ele transforma a dúvida em método. Esse tipo de pensamento considera que existem ideias inatas. Nessa perspectiva, a concepção teórica denominada de inatista, gestaltista, merece destaque, já que na mesma, o sujeito é considerado como um ser biológico e que é determinado por sua carga genética. No mesmo, existem estruturas pré-formatadas. Trata-se de uma totalidade organizada. A aprendizagem é entendida pelo desenvolvimento maturacional e pela prontidão. Nesse sentido, nós podemos resgatar os diversos testes de prontidão utilizados por muitos anos
para indicar se um aluno estava apto, preparado ou não para entrar em determinado ano escolar. Ao professor, cabe, nesse contexto, aguardar que ocorra no aluno a maturação, já que, se não aprende, é porque não está maduro o suficiente para tal fim. As dificuldades de aprendizagem, por sua vez, se pautam em origens genéticos e hereditárias. Nessa concepção, conferimos ao objeto o conhecimento, já que trazemos conosco o conhecimento prévio. Por sua vez, a concepção ambientalista comportamentalista encontra a fundamentação em teóricos do comportamento humano, que supervalorizam a experiência do sujeito. Nessa concepção, o empirismo é valorizado, em que se considera o conhecimento como algo que vem de fora, através dos sentidos ou das experiências. Nessa perspectiva, o sujeito é considerado como uma tábula rasa, em que a aprendizagem é acrescentada no decorrer da vida, da experiência. Ele é uma fita virgem, em que serão gravadas os modelos de comportamentos desejáveis. O comportamento, nessa perspectiva, pode ser mensurado, controlado e é produto do meio. A aprendizagem ocorre por meio do condicionamento. Nesse sentido, quem nunca ouviu falar na caixa de Skinner, em que esse teórico fazia experiências? Ainda nessa perspectiva teórica, o homem é visto como produto do meio, já que este será preponderante em seus comportamentos. A aprendizagem se dará por meio da experiência e as mudanças comportamentais ocorrerá pelo condicionamento. O professor é observado, é visto como o centro do processo de ensino e aprendizagem, já que ele preconiza a memorização e a repetição. Por sua vez, a avaliação enfoca resultados e o erro não é encarado como construtivo, porém como falta de saber. Reflita comigo, quem nunca viu um professor dar uma estrela para um comportamento adequado? Criar um quadro com os alunos destaques? Dar um prêmio para o melhor do bimestre? A própria troca de notas não seria uma forma de reforçar determinados comportamentos e eliminar outros? Pois é, todas essas atitudes encontram fundamentação na teoria comportamental. Por sua vez, a concepção interacionista favorece o entendimento de que fatores subjetivos e objetivos são importantes na determinação do desenvolvimento e da aprendizagem de um aluno. Nessa linha, encontramos a concepção psicogenética de Piaget, em que sinaliza para a superação de certo reducionismo das concepções anteriores e aponta que o conhecimento advém não somente da experiência, já que recebe influências de fatores hereditários, orgânicos e maturacionais. O conhecimento se dá pela interação entre o sujeito que aprende e o objeto a ser aprendido, e parte de estruturas das mais simples para as mais complexas. Ao professor e ao aluno cabe um diálogo fecundo, e os erros são percebidos como integrantes do processo de construção do conhecimento. A aprendizagem, por sua vez, acontece entre pares em regime de cooperação. Já na concepção socio-interacionista, encontramos em Vygotsky seu principal expoente. Na mesma, a linguagem e a interação social recebem lugar de destaque na construção do pensamento e do conhecimento do sujeito. Esse conhecimento, portanto, provém do social, sendo mediatizado pelas relações interpessoais, sendo que a percepção, a memória, a atenção, o pensamento verbal, a linguagem se formam nas relações sociais pela e na linguagem. A aprendizagem e o desenvolvimento são distintos e interdependentes.
em que a intervenção passa a ser fundamental no processo de construção do conhecimento. Em síntese, o professor deve ser o mediador do processo de ensino e aprendizagem. Como observamos nas concepções teóricas descritas no guia e apresentadas nesse vídeo, você consegue relacionar a sua prática ou de professores que conhece a essas concepções teóricas? Quais as atitudes e comportamentos utilizados e que linhas teóricas melhor se vinculam a essas práticas? Você foi capaz de relacionar a prática ocorrida em sala de aula com as concepções teóricas descritas? Lembre-se, todas as concepções teóricas apresentam pontos positivos e que são completamente aplicáveis em determinados momentos para a promoção da aprendizagem. A escolha metodológica irá ditar a concepção teórica do professor e como ele está seguindo determinadas estratégias pedagógicas, favorecendo, de certa forma, o atendimento da diversidade presente em sala de aula, promovendo a relação professor-aluno, aluno-aluno e ensino-aprendizagem.